quais são as 3 principais ferramentas do músico e por que a terceira é, de longe, a mais importante. Você vai saber neste vídeo. É claro que eu vou deixar a mais importante para o final, mas as 3 ferramentas são essenciais para o desenvolvimento de todo e qualquer músico. A primeira é estudo e prática. Tem muita gente por aí querendo vender uma imagem de que chegou ao resultado muito bom em música sem estudar e sem treinar. Isso não existe. A gente é levado a acreditar, né, nesse tipo de coisa, mas simplesmente não existe. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem vender uma ideia de gênio, uma ideia de que elas chegaram naquele resultado sem precisar fazer o menor esforço. Olha como é que aquela pessoa é inteligente, né? Isso não existe. Você não estava lá para ver o tanto que aquela pessoa estudou. E a gente ajuda essas pessoas porque a gente quer acreditar que existe uma maneira de tocar, de chegar a um grande resultado sem estudar. Seria muito bom, não é verdade? E é por isso que a gente quer acreditar nisso. E é por isso que a gente alimenta essas pessoas que fazem esse tipo de propaganda, né, como se fosse uma coisa possível. Não é. Não existe. Se você quer chegar a um resultado musical importante, você precisa estudar e praticar. A segunda é a cultura musical e o conhecimento musical. Quanto mais conhecimento e cultura musical você tem, mais rápido você pode alcançar os resultados. Se você não pode alcançar bons resultados musicais sem estudo e sem prática, por outro lado, você pode melhorar e otimizar o seu estudo musical. Com menos horas, chegar ao mesmo resultado. Isso sim é possível, né? Com menos esforço, com menos estudo, com menos treino, chegar ao mesmo resultado que uma outra pessoa. Sem estudo, ou com pouco estudo, ou pouco treino, não. Mas com menos estudo, estudando de uma forma inteligente, porque você tem conhecimento, você sabe utilizar o seu tempo de uma maneira otimizada, isso sim é possível, tá? Então, o seu conhecimento, a sua cultura musical vai ser muito importante nesse sentido. Eu sempre incentivo as pessoas, caso elas não saibam como estudar, a estudar mesmo assim. A cultura e o conhecimento vão te ajudar a estudar de uma maneira mais eficiente, mas se você não sabe, você vai estudar e você vai chegar a algum resultado. Só que essa é a maneira mais lenta. É certeza que essa maneira vai ser mais lenta, porque você não conhece maneiras, técnicas e outras formas de aprender mais rápido e de aprender com mais qualidade. A cultura, ela te dá uma visão mais ampla das coisas. Então, mesmo que você não saiba de alguma coisa, você vai saber onde procurar. Então, por isso, você deve exercitar e aumentar a sua cultura musical ao máximo. E agora, por fim, a terceira e mais importante, o ouvido. Sim, o seu ouvido é a sua principal ferramenta para fazer música. O seu ouvido vai te possibilitar fazer uma série de coisas em música. Por exemplo, como é que você vai saber se alguma coisa está certa ou errada, né? Se você tocou de uma maneira certa ou errada. Como é que você compara 2 sons musicais, por exemplo? Né? São sons, você não está vendo nada, você precisa ouvir para comparar aqueles sons musicais. Como é que você afina, por exemplo? Como é que você canta afinado? Como é que você toca um instrumento afinado? Como é que você sabe se está afinado? Como é que as pessoas tocam de ouvido, por exemplo? O que é tocar de ouvido? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas tocar de ouvido, basicamente, é você tocar sem a partitura, sem um papel dizendo alguma coisa para você, e também sem ter memorizado a música, ou seja, você vai se guiando pelo ouvido para chegar do início ao fim
e sem errar. Isso é tocar de ouvido, né? Como é que você define, por exemplo, se está melhor ou se está pior? Você tocou 2 vezes, qual delas você tocou melhor? Você tocou hoje, dali a um mês você tocou novamente. E você filmou, por exemplo, né? Uma coisa muito boa para você fazer é você filmar, né? Gravar você tocando ou cantando, e aí você vai escutar. Como é que você vai escutar uma gravação um mês depois e vai saber se uma está melhor ou pior do que a outra? Então, independente de ouvido absoluto ou ouvido relativo, eu também vou fazer um vídeo sobre esse assunto, mas o ouvido é imprescindível para as nossas atividades musicais. O nosso ouvido pode ser treinado, então independente de de ouvido absoluto ou ouvido relativo, você precisa treinar o seu ouvido. Um ouvido treinado é que é capaz de fazer todas essas coisas que eu falei. Beethoven escreveu a sua 9ª sinfonia, que foi a sua última sinfonia, totalmente surdo, ele já não ouvia mais nada, né? Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo sabem dessa informação. E a 9ª sinfonia é uma das mais importantes, não só para ele, mas para toda a história da música. E como é que Beethoven, então, escreveu uma sinfonia tão importante sem ouvir uma única nota? Bom, e aí é que entra a questão. Não estou falando do ouvido físico. Na verdade, o nosso ouvido físico, a gente não pode fazer muita coisa para melhorá-lo, tá? E também não é o nosso interesse melhorar o nosso ouvido físico. O que a gente vai melhorar, o que a gente precisa melhorar e trabalhar é o nosso ouvido interno. A gente chama de ouvido interno, que é, na verdade, o nosso cérebro, né? Então, existe uma área do cérebro que é responsável pelo processamento dos sons que a gente ouve, né? Então, essa parte do cérebro é que pode ser trabalhada e pode ser melhorado, o reconhecimento dos sons, a identificação desses sons. Tudo isso pode ser melhorado com o treinamento do nosso ouvido. Então, na verdade, a gente chama de treinamento do ouvido, mas na verdade o que a gente está fazendo é um treinamento do nosso cérebro. E como é que a gente treina o nosso ouvido ou o nosso cérebro? Basicamente de 2 maneiras. A primeira é com exercícios específicos para o treinamento do ouvido e a segunda ouvindo bastante. Ouvindo muita música, ouvindo muita gravação, muitos concertos, muita música. Ouvir, ouvir, ouvir. E sobre esses exercícios de treinamento do ouvido, eu vou gravar mais vídeos sobre o assunto e também, mais para frente, eu vou lançar um curso sobre o treinamento do ouvido. Tá? Então, se você quiser assistir esses vídeos, vão ter vídeos gratuitos também, tá? Então você pode clicar aí nos links para manter o contato e aí você ficar sabendo quando esses vídeos forem publicados, tá? Então, vou fazer alguns vídeos gratuitos sobre o treinamento do ouvido, com exercícios também, com coisas interessantes para o treinamento do ouvido, e também, em breve, vou lançar um curso sobre o treinamento do ouvido. E uma coisa muito interessante sobre o ouvido treinado é que ele é um patrimônio seu. Quando você tem um ouvido treinado, é uma coisa que ninguém tira de você, é uma coisa que você adquiriu e é parte do seu patrimônio musical. No meu livro Os Pilares da Música, tem alguns exercícios e eu vou usar alguns desses exercícios também nesses vídeos que eu vou passar para vocês, para que você possa fazer o treinamento do seu ouvido. E se você quiser saber mais sobre algum desses assuntos que eu falei, coloca aí nos comentários uma sugestão para que eu faça mais vídeos respondendo às suas dúvidas e falando de novos assuntos relacionados. Muito obrigado e até a próxima!